Bem-vindos a um mergulho fascinante no legado do Antigo Egito. Neste vídeo, exploraremos a cultura e os monumentos que deixaram uma marca indelével na história da humanidade. Desde a imponente arte e arquitetura até as práticas religiosas e concepções do além, o Antigo Egito continua a encantar e intrigar pessoas de todo o mundo. Prepare-se para descobrir como esse antigo império influenciou não apenas o passado, mas também o presente. Veremos como suas antiguidades foram levadas a vários cantos do mundo, inspirando a imaginação de viajantes e escritores ao longo dos séculos. Além disso, exploraremos o legado linguístico e cultural que ainda perdura, com palavras e expressões egípcias sendo usadas até hoje. Este vídeo é uma janela para uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo. Prepare-se para se maravilhar com as pirâmides majestosas, as histórias cativantes e a riqueza cultural que perdura até os dias de hoje. Vamos embarcar nessa jornada pelo legado duradouro do Antigo Egito. O Antigo Egito foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade, localizada no noroeste da África, ao longo do rio Nilo. Essa civilização surgiu por volta de 3100 a.C., quando o Alto e o Baixo Egito foram unificados sob o governo do primeiro faraó, Narmer. Ao longo dos 3 milênios seguintes, o Egito desenvolveu-se em 3 grandes reinos, marcados por estabilidade política, prosperidade econômica e florescimento artístico. O auge do Antigo Egito ocorreu durante o Império Novo, por volta de 1550 a 1069 a.C. Nessa era, o Egito se tornou uma potência cosmopolita, dominando uma vasta área que se estendia desde a Núbia até o rio Eufrates, graças às campanhas militares do faraó Tutemés III. No entanto, após esse período, o Egito entrou em um lento declínio e foi dominado por sucessivas potências estrangeiras. Uma das principais razões para o sucesso do Antigo Egito foi sua capacidade de se adaptar às condições do Vale do Nilo. A inundação anual do rio e a irrigação controlada permitiram o cultivo de colheitas excedentes, impulsionando o desenvolvimento social e cultural. Com recursos excedentes, o governo patrocinou a exploração mineral, o desenvolvimento de um sistema de escrita, a construção de monumentos como pirâmides e templos, além do comércio e da guerra. Os antigos egípcios também alcançaram várias realizações notáveis. Eles desenvolveram técnicas avançadas de mineração, topografia e construção, que possibilitaram a criação de monumentais estruturas como pirâmides e obeliscos. Além disso, contribuíram para o desenvolvimento da matemática, medicina, sistemas de irrigação, produção agrícola e navegação. Eles foram pioneiros na fabricação de faiança e vidro, e seu legado inclui a produção de uma rica literatura e o mais antigo tratado de paz conhecido, o Tratado de Kadesh. A arte e a arquitetura do Antigo Egito influenciaram muitas outras culturas, e suas antiguidades foram levadas para várias partes do mundo. Suas ruínas monumentais continuam a inspirar a imaginação de viajantes e escritores até hoje. A partir do início da Idade Contemporânea, o interesse por antiguidades e escavações conduziu a um estudo científico mais aprofundado dessa civilização, aumentando ainda mais a valorização de seu legado cultural. A etimologia do nome do Egito remonta aos tempos antigos, quando os egípcios usavam vários nomes para se referir à sua terra. O mais comum era Kemet, que significa terra negra ou terra fértil. Esse termo se referia especificamente às terras nas margens do rio Nilo, que eram cobertas pela terra negra trazida pelas enchentes anuais do rio. Por outro lado, Dexerete, que significa terra vermelha, era usado para descrever os desertos que cercavam o Nilo. Os egípcios só se aventuravam nessas áreas para enterrar seus mortos ou explorar pedras e metais preciosos. Além disso, o Egito era conhecido como Tauí, que significa as duas terras, referindo-se ao Alto e Baixo Egito. Outros nomes incluíam Tameri, que significa terra amada, e Tanedjeru, que significa terra dos deuses. Na Bíblia, o Egito é chamado de Misraim, um termo hebraico que se refere aos dois estreitos, Alto e Baixo Egito. A palavra Egito que usamos atualmente tem origem no grego antigo, Aegyptos, que por sua vez é derivado do termo egípcio Ekaptah, que significa a mansão da alma de Ptah,
em referência a uma divindade egípcia. Os habitantes do Egito moderno chamam o país de Mis, uma palavra em árabe que também pode significar país, fortaleza ou acastelado. Segundo a tradição, Mis é o nome usado no Alcorão para se referir ao Egito, e pode evocar as defesas naturais que o país sempre teve. Outra teoria sugere que Mis deriva da antiga palavra egípcia Misraim, que por sua vez se originou de termos locais usados pelos antigos egípcios para se referir à sua própria terra. A história do Egito Antigo começa no final do Paleolítico, quando as populações da região se concentraram ao longo do Vale do Nilo devido ao clima cada vez mais quente e seco do norte da África. A fertilidade do Vale do Nilo permitiu o desenvolvimento de uma economia agrícola sedentária e uma sociedade mais complexa. O período pré-dinástico, de 5.500 a 3.100 a.C., foi marcado por variações climáticas, alternando entre períodos de seca extrema e desertificação e períodos favoráveis e úmidos. Durante os períodos úmidos, o Saara se transformava em savana rica em fauna e flora. A caça desempenhava um papel importante na subsistência dos egípcios. Pequenos grupos que viviam no Vale do Nilo evoluíram para aglomerados culturais complexos, caracterizados pela agricultura, pecuária, manufatura de objetos e cerâmica, e comércio primitivo. Diversos centros de poder surgiram, disputando o controle das terras férteis e das rotas comerciais. Esses centros evoluíram para estados regionais belicosos que eventualmente delimitaram a divisão administrativa conhecida como nomos. No período conhecido como Época Tinita, de 3100 a 2686 a.C., houve a unificação gradual do Egito. O faraó Menés, considerado o primeiro faraó e o unificador do Alto e Baixo Egito, é mencionado nas fontes históricas, mas sua identidade ainda é incerta. Alguns estudiosos acreditam que Menés pode ter sido Narmer, que é retratado vestindo trajes reais na paleta de Narmer, um artefato simbólico da unificação. Durante a época tinita, o Egito era governado a partir de Tinis, que se tornou o centro político dominante, enquanto Abidos desempenhava principalmente um papel religioso e mortuário. A capital do Egito foi estabelecida em Mênfis, atribuída a Menés, a partir da terceira dinastia. Os faraós da época tinita empreenderam campanhas militares, fundaram templos e instituíram cultos religiosos. A sucessão dinástica nem sempre foi tranquila, com disputas internas e usurpadores. A escrita hieroglífica começou a se desenvolver nesse período, possivelmente baseada na escrita mesopotâmica. Essa é apenas uma visão geral da história do Egito Antigo durante o período pré-dinástico e a época tinita. O Egito Antigo continuou a evoluir e prosperar ao longo dos séculos, deixando um legado impressionante de arte, arquitetura, religião e governança. Durante o primeiro período intermediário, de 2160 a 2055 a.C., o Egito passou por um colapso do governo central do Império Antigo, levando a uma instabilidade política e econômica. Os governadores regionais não tinham mais o apoio do faraó em tempos de crise, o que levou a disputas políticas e fome em algumas áreas. No entanto, as províncias começaram a prosperar devido à sua independência e ao controle de seus próprios recursos. Houve um aumento da criatividade, com artesãos e escribas locais desenvolvendo estilos artísticos e literários originais. Após o primeiro período intermediário, o Egito entrou no Império Médio, de 2055 a 1650 a.C., um período de renascimento econômico e cultural. Os faraós da 11ª e 12ª dinastias governaram a partir de Tebas e Ititaúi, respectivamente. Eles se concentraram em restaurar a prosperidade do país, melhorando a agricultura e a irrigação, além de expandir o território egípcio para a Núbia. A religião também passou por mudanças, com uma maior expressão de devoção pessoal e uma visão mais democrática da vida após a morte. No segundo período intermediário, de 1650 a 1550 a.C., o Egito foi invadido pelos Hicsos, um grupo de imigrantes asiáticos que assumiu o controle do delta do Nilo. Os Hicsos governaram o Egito, adotando elementos da cultura egípcia, como a forma de governo faraônico. Enquanto isso, os faraós de Tebas, no sul, lutaram contra os Hicsos e seus aliados cuxitas,
uma dinastia núbia, em uma guerra que durou mais de 30 anos. Finalmente, o faraó Amoses I derrotou os Hicsos e expulsou-os do Egito, estabelecendo o Império Novo. O Império Novo, de 1550 a 1069 a.C., foi um período de grande prosperidade e expansão para o Egito. Os faraós do Império Novo estabeleceram um império que se estendia desde a Síria até a Núbia, e promoveram o comércio e as relações diplomáticas com outras nações. Eles também realizaram grandes projetos de construção, como templos e estátuas. No entanto, o império também enfrentou ameaças, como os ataques dos povos do mar e a instabilidade interna. O terceiro período intermediário, 1069-664 a.C., foi um período de fragmentação política no Egito. Após a morte de Ramessés I em 1069 a.C., Ismendes assumiu o controle da parte norte do Egito a partir de Tanis, enquanto o sul ficou sob o domínio dos sumos sacerdotes de Amon em Tebas, que reconheciam formalmente a autoridade de Ismendes. Durante esse período, os líbios estabeleceram-se no delta ocidental e seus líderes ganharam autonomia. A dinastia líbia, conhecida como Líbia ou Bubastilas, governou o Egito por cerca de 200 anos, com destaque para o reinado de Sisaque I, que também conquistou o sul do Egito e restaurou o comércio com Biblos. Os conflitos internos resultaram na divisão do Egito em várias dinastias. O poder líbio declinou, surgindo duas dinastias rivais centradas em Antópolis, Xiii-dinastia, e Sais-Xiu-dinastia. No entanto, a ameaça cuxita do sul levou à união das três dinastias para se defenderem. Em 727 a.C., o rei cuxita Piê invadiu o Egito, derrotou um exército egípcio e estabeleceu a Xixv-dinastia. Durante o final do terceiro período intermediário, o prestígio secular do Egito diminuiu consideravelmente. Seus aliados estrangeiros ficaram sob a influência assíria, e uma guerra entre o Egito e a Assíria tornou-se inevitável. Shabataca, um rei egípcio, lutou contra os assírios e obteve vitórias. Seu sucessor, Taraka, expulsou os assírios da Palestina em 673 a.C. No entanto, os assírios retaliaram e realizaram ataques contra o Egito entre 671 e 667 a.C. Os reis cuxitas Taraka e Tantamani enfrentaram constantes conflitos com os assírios, mas os assírios eventualmente saquearam Tebas e ocuparam o Egito. A época baixa, 664-332 a.C., marcou o início do domínio persa sobre o Egito. Os assírios delegaram a administração do Egito a vários vassalos conhecidos como reis saítas da Xixv-dinastia. Em 653 a.C., o rei Psamético I expulsou os assírios com a ajuda de mercenários gregos. Durante esse período, a influência grega expandiu-se significativamente, especialmente na cidade de Náucrates, no delta. A economia e a cultura do Egito experimentaram um breve ressurgimento, mas em 525 a.C., os persas aquemênidas liderados por Cambises II conquistaram o Egito. O domínio persa sobre o Egito durou até 404 a.C., quando a Xixx-dinastia nativa governou brevemente. Em 343 a.C., houve uma restauração persa chamada Xixx-dinastia, mas em 332 a.C., o sátrapa persa Mazaces entregou. O reino ptolomaico foi estabelecido em 332 a.C. após a conquista do Egito por Alexandre Magno. Os Ptolomeus, descendentes de Ptolomeu I, governaram o Egito como faraós, mas adotaram elementos da cultura grega, especialmente em Alexandria, a capital do reino. Alexandria se tornou um centro de cultura e aprendizado, com destaque para a famosa Biblioteca de Alexandria. Os Ptolomeus buscaram conciliar as tradições egípcias e gregas, apoiando o culto aos deuses tradicionais egípcios e construindo templos em estilo egípcio. A fusão das culturas resultou em divindades híbridas, como Serapis, que combinava características de deuses gregos e egípcios. Durante o domínio romano, a partir de 30 a.C., o Egito tornou-se uma província do Império Romano. Os romanos dependiam das remessas de cereais do Egito e estabeleceram uma administração eficiente para garantir a coleta de impostos e a segurança do comércio.
Alexandria tornou-se um importante centro comercial e cultural, atraindo comerciantes e intelectuais de todo o Império Romano. No século IV d.C., o cristianismo começou a se enraizar em Alexandria e em outras partes do Egito. O cristianismo copto, uma forma distintiva de cristianismo, desenvolveu-se no Egito e teve um papel importante na história posterior do país. No entanto, com o estabelecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano, as tradições religiosas pagãs foram suprimidas e muitos templos foram fechados. No século VII, o Egito foi conquistado pelos árabes muçulmanos liderados por Amr ibn al-As. A dominação árabe resultou na islamização e arabização gradual do Egito, embora a população copta tenha mantido sua identidade e língua distintas. O Egito Antigo era uma civilização que se desenvolveu em uma região privilegiada geograficamente, entre a primeira catarata do Nilo, em Assuã, e o delta do Nilo. Essa área proporcionava uma série de vantagens, devido à presença do rio Nilo e aos recursos naturais ao seu redor. O Nilo, conhecido como a dádiva do Nilo, era considerado sagrado pelos egípcios. Ele fornecia água para irrigação, peixes, aves aquáticas e facilitava o transporte e o comércio. As chuvas sazonais causavam enchentes que depositavam humus nas margens do rio, favorecendo a agricultura e a pecuária. Os egípcios desenvolveram diques, barragens e canais para controlar o fluxo das águas e melhor aproveitá-las. Além do Nilo, havia também os desertos oriental e ocidental. O deserto oriental africano estendia-se até o Mar Vermelho, enquanto o deserto da Líbia situava-se a oeste. Nesses desertos, encontravam-se oásis, como Siva, Sharga, Farafra, Dakla e Baharia. O Sinai, que inicialmente não fazia parte do território egípcio, servia como uma rota de comunicação para o corredor sírio-palestino, que ligava o Egito à Mesopotâmia. No Antigo Egito, distinguia-se o Alto Egito e o Baixo Egito, que mais tarde foram unificados. O Alto Egito era uma faixa estreita de terra que se estendia cerca de 900 quilômetros de Assuã até Mênfis. O Baixo Egito correspondia ao delta do Nilo, onde o rio se dividia em vários braços. Alguns também mencionam o Médio Egito, que ia de Quena à região do Faium. A navegação desempenhava um papel fundamental no Egito Antigo, devido à presença do Nilo. Embarcações de diversos tamanhos eram utilizadas para transportar pessoas, cargas e até mesmo estatuetas de deuses. Essas embarcações podiam ser movidas por remos ou velas, aproveitando a corrente do rio ou os ventos favoráveis. No entanto, em trechos onde não havia vento, era necessário remar contra a corrente. A demografia do Antigo Egito é resultado da mistura de várias populações que se estabeleceram na região ao longo do tempo, incluindo povos do Nordeste africano, da África Negra e da área semítica. No entanto, é importante ressaltar que a ideia de raças humanas é considerada anacrônica à luz dos conhecimentos atuais da ciência. Durante muito tempo, influenciados por uma visão eurocêntrica, os antigos egípcios foram considerados praticamente como brancos. A partir dos anos 1950, teorias afrocentristas ganharam destaque, defendendo que os egípcios eram negros. No entanto, reproduções artísticas frequentemente apresentam idealizações que não permitem conclusões definitivas sobre a aparência física dos antigos egípcios. Os egípcios tinham consciência de sua diferença em relação a outros povos. Nas representações artísticas encontradas em túmulos, os habitantes do Vale do Nilo são retratados usando roupas de linho branco, enquanto seus vizinhos líbios e semitas são representados com roupas de lã. A língua dos egípcios, hoje extinta, pertencia à família das línguas afroasiáticas, camito-semíticas. Essa língua foi decifrada graças à descoberta da Pedra de Roseta, que contém um decreto de Ptolomeu V Epifânio escrito em duas línguas, egípcio e grego clássico, e em 3 sistemas de escrita, hieróglifos, escrita demótica e alfabeto grego. A população do Antigo Egito variou ao longo de sua história. Durante o período pré-dinástico, de 5.500 a 3.100 a.C., estima-se que a população fosse de algumas centenas de milhares de habitantes. Durante o Império Antigo, cerca de 2 milhões de pessoas. Durante o Império Novo,
chegou a cerca de 4 milhões. Quando o Egito se tornou uma província romana, estima-se que a população tenha alcançado 7 milhões de habitantes. Assim como nos tempos atuais, a maioria da população vivia nas terras agrícolas ao longo do Nilo, enquanto as populações que viviam no deserto eram escassas. Governo. O Antigo Egito era uma monarquia absoluta, e o faraó era o monarca supremo do país. Em teoria, o faraó tinha controle total sobre a terra e seus recursos. Ele também era o comandante militar supremo e chefe de governo. No entanto, na prática, ele contava com uma burocracia de funcionários para administrar os assuntos do Estado. O segundo em comando era o vizir, Jati, responsável pela administração e atuando como conselheiro e representante do faraó. O vizir coordenava os levantamentos fundiários, a tesouraria, os projetos de construção, o sistema legal e o arquivamento de documentos. O país era dividido em 42 regiões administrativas chamadas nomos, cada uma governada por um nomarca, que era responsável pela jurisdição do vizir. Os templos desempenhavam um papel crucial na economia egípcia. Além de serem locais de culto, eles também coletavam e armazenavam a riqueza da nação em celeiros e tesourarias administradas por superintendentes. Esses recursos eram redistribuídos para a população por meio de programas de distribuição de alimentos e outros bens. O faraó delegava seu poder religioso aos sacerdotes, que conduziam as cerimônias em seu nome. O sistema jurídico era liderado pelo faraó, responsável pela promulgação das leis, aplicação da justiça e manutenção da lei e da ordem. Embora não tenhamos encontrado nenhum código legal do Antigo Egito, documentos da corte mostram que as leis eram baseadas em um senso comum de certo e errado, enfatizando acordos e resolução de conflitos. Casos menores eram decididos por conselhos locais de anciãos, enquanto casos mais graves eram encaminhados para o Grande Kembe, presidido pelo vizir ou pelo faraó. O Estado também poderia atuar como acusador e juiz em alguns casos, usando tortura como meio de obtenção de confissões. As punições para crimes variavam de multas e espancamentos a mutilações faciais, exílio e execução. O exército egípcio era responsável pela defesa do Egito contra invasões estrangeiras e pela manutenção da dominação egípcia no Antigo Oriente Próximo. Os soldados eram recrutados da população em geral, mas também eram contratados mercenários de outras regiões. O exército empreendia expedições militares para proteger minas locais, manter fortificações ao longo de rotas comerciais importantes e expandir o império por meio de conquistas territoriais. O exército egípcio utilizava uma variedade de armas, incluindo arcos, flechas, machados, clavas e lanças de cobre. Posteriormente, com a introdução do bronze, as armas e armaduras foram aprimoradas. Cavalos e bigas também foram adotados pelo exército egípcio durante o Império Novo. A economia do Antigo Egito era baseada principalmente na agricultura, criação animal, mineração e comércio. O solo fértil do Egito, resultante das enchentes anuais do rio Nilo, permitia uma produção agrícola abundante. Os egípcios cultivavam trigo, cevada, linho e uma variedade de outros cereais, legumes, verduras e frutas. A criação animal era igualmente importante, com gado bovino, caprinos, ovinos, suínos e aves sendo criados para alimentação, trabalho e oferendas religiosas. Além disso, os egípcios domesticavam animais exóticos, como leões e hienas, para caça e rituais religiosos. A mineração desempenhava um papel vital na economia egípcia. O Egito possuía recursos minerais, como pedras de construção, cobre, chumbo, ouro e pedras semi-preciosas. Esses recursos eram utilizados na construção de monumentos, esculturas, ferramentas e joias. A mineração era realizada em várias regiões do Egito, incluindo o deserto oriental, o Sinai e a Núbia. O comércio era uma atividade essencial para os antigos egípcios, que trocavam bens e mercadorias com povos vizinhos. Embora não utilizassem moedas, eles empregavam um sistema de troca monetária, com sacas de grãos como unidade de valor e o débem, um peso de cobre ou prata, como um denominador comum.
Os trabalhadores eram pagos com grãos, e os preços eram fixados e registrados em listas para facilitar as transações comerciais. O comércio envolvia a obtenção de produtos raros e exóticos, como ouro, plumas de avestruz, incenso e marfim, da Núbia e de outras regiões próximas. Em resumo, a economia do Antigo Egito era baseada na agricultura, criação animal, mineração e comércio. Essas atividades forneciam os recursos necessários para sustentar a sociedade egípcia e permitiam o desenvolvimento de atividades culturais, tecnológicas e artísticas. A sociedade no Antigo Egito era estruturada de forma hierárquica e patriarcal. Os homens ocupavam a posição de chefes de família e tinham poder de decisão sobre assuntos domésticos, incluindo a distribuição da herança através de testamentos. No entanto, as mulheres também participavam da administração do lar e tinham direitos legais, como o direito de possuir e vender propriedades, fazer contratos, se casar e se divorciar, receber heranças e ter acesso à justiça. Embora o casamento no Egito Antigo fosse geralmente monogâmico, com um homem casando-se com uma mulher, havia casos de poligamia na corte faraônica e entre os homens de alta posição social. As mulheres que tivessem mais de um homem eram punidas com a morte. O casamento não era sancionado pela religião e não havia uma cerimônia formal para formalizar a união. Bastava que um casal afirmasse o desejo de coabitar para que a união fosse aceita. As mulheres no Egito Antigo desempenhavam uma variedade de papéis e tinham oportunidades de realização pessoal. Elas podiam ocupar posições de destaque na realeza, trabalhar nos palácios como amas de leite, concubinas ou servidoras, e desempenhar funções nos templos, desde cantoras até sacerdotisas. Algumas mulheres, como a Hatshepsut e Cleópatra, chegaram a se tornar faraós. No entanto, apesar dessas liberdades, as mulheres geralmente não ocupavam cargos oficiais na administração e tinham menos oportunidades educacionais em comparação aos homens. Após a morte do marido, as mulheres assumiam a liderança da família e, no caso dos faraós, até mesmo do Estado. As mulheres também tinham direito à herança paterna e materna. Quando não havia filhos homens como sucessores ao trono, a filha mais velha poderia se casar para que seu marido assumisse o trono. Em relação à educação, as crianças no Antigo Egito recebiam uma educação básica no ambiente familiar. Os meninos aprendiam com seus pais princípios éticos, visões de vida e ritos populares, enquanto as meninas aprendiam habilidades domésticas, como economia doméstica, culinária e confecção de roupas. As meninas de famílias abastadas podiam aprender música, leitura, escrita, aritmética e outras disciplinas. Além disso, havia escolas destinadas à educação dos homens da realeza, nobreza e daqueles que almejavam se tornar escribas, sacerdotes, artistas, escultores ou desenhistas. Essas escolas tinham uma disciplina rigorosa e os alunos indisciplinados eram punidos fisicamente. A sociedade egípcia antiga era estruturada em uma hierarquia social com diferentes classes e posições. No topo dessa hierarquia estava o faraó, que detinha poder absoluto e era considerado a personificação de divindades como Horus e Ra. O faraó exercia autoridade sobre todos os aspectos da vida egípcia, desde decisões militares e religiosas até questões econômicas e judiciais. A família real, incluindo as esposas e filhos do faraó, ocupava uma posição privilegiada na sociedade egípcia. A esposa principal do faraó, chamada de esposa do rei, geralmente era sua irmã ou filha. Os faraós ostentavam insígnias de poder, como a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, conhecida como psem, cetros, nemés, um ornamento para a cabeça, e uma barba postiça. Eles também se associavam a animais simbólicos, como a pantera, o leão e o boi. Logo abaixo do faraó e de sua família, havia a classe dominante conhecida como a classe do saiote branco. Essa classe era composta por nomarcas, administradores das províncias imperiais, e vizires, encarregados da arrecadação de impostos, obras públicas, justiça, polícia e liderança militar. Os sacerdotes também ocupavam uma posição importante, administrando templos, cultos e festas religiosas, além de desempenharem funções como conselheiros dos faraós. Os escribas, que desempenhavam tarefas burocráticas,
como cobrar impostos, organizar a escrita e calcular dados econômicos, também eram considerados uma classe privilegiada. No entanto, a maior parte da população egípcia pertencia às classes dominadas. Os soldados, embora fossem recompensados com produtos por seus serviços, raramente alcançavam altos cargos no exército. Os artesãos desempenhavam uma variedade de ofícios para os faraós, a nobreza e os templos, enquanto os pequenos comerciantes vendiam seus produtos nos mercados das cidades. Os camponeses eram a maioria da população e se dedicavam à agricultura, pecuária e pesca. No entanto, mesmo sendo os produtores, eles não tinham propriedade direta sobre os produtos agrícolas, que pertenciam ao Estado, aos templos ou às famílias nobres que possuíam as terras. Na base da pirâmide social estavam os escravos, que eram cativos ou condenados pela justiça. Os escravos realizavam atividades domésticas, públicas ou religiosas e não possuíam os mesmos direitos e privilégios das outras classes sociais. No entanto, é importante notar que os escravos egípcios gozavam de alguns direitos civis e tinham a oportunidade de aprender a escrita. A vida cotidiana no Antigo Egito era caracterizada por diversos costumes e práticas. A maioria da população vivia da agricultura e habitava casas construídas. A língua egípcia é uma língua afro-asiática setentrional intimamente relacionada com o berber e as línguas semíticas. Tem a história mais antiga a seguir ao sumério e foi escrita desde 3200 a.C. até a Idade Média, permanecendo como uma língua falada por mais tempo. A língua egípcia passou por várias fases, incluindo o egípcio arcaico, antigo, médio, clássico, tardio, demótico e cópita. O egípcio antigo era uma língua sintética que se tornou mais analítica ao longo do tempo. O egípcio tardio desenvolveu artigos prefixais definidos e indefinidos, substituindo os sufixos flexionais anteriores. Houve também uma mudança na ordem das palavras, do padrão verbo-sujeito-objeto para sujeito-verbo-objeto. Os hieróglifos egípcios eram uma forma de escrita formal composta por cerca de 500 símbolos. Eles podiam representar palavras, sons ou determinantes mudos. No dia a dia, os escribas usavam uma forma de escrita cursiva chamada hierática, que era mais simples e rápida de escrever. Posteriormente, a escrita demótica tornou-se predominante. A partir do século I d.C., o alfabeto cópita começou a ser usado juntamente com a escrita demótica. A literatura do Antigo Egito abrange uma variedade de gêneros, incluindo textos religiosos, obras de sabedoria, contos e poesia amorosa. Alguns dos textos mais conhecidos incluem os textos das pirâmides e dos sarcófagos, o ensinamento de Ptahotep, as aventuras de Sinui, o papiro Vescari e várias outras histórias e poemas. A literatura egípcia oferece insights sobre a vida, a cultura e as crenças dos antigos egípcios. A decifração dos hieróglifos egípcios foi possibilitada pela descoberta da Pedra de Roseta em 1799. Após anos de pesquisa e estudo, os hieróglifos foram quase totalmente decifrados por Thomas Young e Jean-François Champollion em 1822. A religião no Antigo Egito desempenhou um papel central na vida da sociedade egípcia. Os egípcios antigos eram politeístas, acreditando em uma ampla variedade de deuses e deusas que representavam diversos elementos naturais e aspectos da vida cotidiana. Cada cidade tinha seu deus ou deusa padroeiro, e quando uma cidade se tornava a capital do reino, o deus local era elevado ao âmbito nacional e passava a ser cultuado em todo o império. Os deuses egípcios eram representados de várias formas, incluindo características antropomórficas, com forma humanas, ou homórficas, com características animais, ou mistas. Embora os egípcios idealizassem seus deuses com certas características animais, acreditava-se que esses deuses possuíam as habilidades e características simbolizadas por esses animais, em vez de terem sua forma física real. Os egípcios adoravam seus deuses nos templos, e os cultos eram administrados por sacerdotes. As estátuas dos deuses eram mantidas nos templos e eram alimentadas, perfumadas e cuidadas pelos sacerdotes diariamente. Os templos não eram locais de adoração pública regular, em vez disso,
Em dias comemorativos ou festivais específicos, a estátua do deus era levada em procissão para um santuário onde ocorria a adoração pública. Essas procissões eram acompanhadas por músicos e cantores e assistidas pela população. A religião egípcia também tinha um forte foco na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a vida após a morte era uma continuação da vida terrena e que era necessário preservar o corpo para que a alma pudesse voltar a ele e se tornar uma entidade espiritual chamada Ak. Para garantir a imortalidade após a morte, os egípcios desenvolveram práticas complexas de sepultamento, como a mumificação, cerimônias fúnebres e a colocação de objetos e amuletos nos túmulos. Os ricos eram enterrados em túmulos elaborados, como pirâmides, hipogeus ou mastabas, enquanto os pobres eram enterrados em covas rasas no deserto. Além disso, os egípcios acreditavam que os animais também podiam ser divinizados e receber culto. A prática de mumificação animal era comum, e vários animais, como gatos, cães, vacas, crocodilos e aves, eram mumificados como oferendas votivas para os templos. A arte do Antigo Egito é conhecida por suas formas estilizadas e simbólicas, que se desenvolveram ao longo de mais de 3.500 anos. Os egípcios aderiam a princípios estéticos rígidos, como a frontalidade, na pintura e nos baixos relevos, e utilizavam cores simbólicas com significados específicos. Na escultura, as estátuas tinham uma postura rígida e eram feitas de pedra, enquanto a arquitetura egípcia se destacava pelas pirâmides e templos impressionantes. A arte egípcia tinha propósitos funcionais e servia aos propósitos políticos e religiosos com precisão e clareza. As pinturas e relevos transmitiam informações sobre a hierarquia social e religiosa, com personagens principais representados em tamanho maior. As cores simbolizavam conceitos como morte, fertilidade, pureza, regeneração e poder. Na escultura, os egípcios utilizavam pedra para criar estátuas e relevos, com posturas rígidas e braços colados ao corpo. Grandes estátuas foram construídas para fins políticos e religiosos, como a Esfinge de Gizé e os Colossos de Memnon. A arquitetura egípcia é conhecida por suas pirâmides e templos impressionantes. As pirâmides foram construídas durante o Império Antigo e Médio como tumbas para os faraós, sendo as pirâmides de Gizé as mais famosas. Os templos, como os de Karnak e Luxor, apresentavam estruturas imponentes, como pilones, pátios abertos e salões hipostilos. A arte e a arquitetura do Antigo Egito são testemunhos duradouros da civilização egípcia, transmitindo sua cultura, crenças e habilidades técnicas ao longo dos séculos. O Antigo Egito era conhecido por suas conquistas tecnológicas, médicas e matemáticas. Os egípcios desenvolveram a faiança e a produção de objetos de vidro em várias cores. Na medicina, eles possuíam habilidades curativas e conhecimentos empíricos em anatomia, doenças e tratamentos. Na construção naval, eram especializados na junção de tábuas de madeira para construir navios, enquanto em matemática, utilizavam um sistema numeral decimal e realizavam cálculos matemáticos avançados. Na astronomia, observavam os astros para determinar datas festivas e possuíam um calendário baseado nas enchentes do rio Nilo. Além disso, os egípcios tinham conhecimentos em química, utilizando diversas substâncias para diferentes fins. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pelo legado do Antigo Egito. Esperamos que você tenha desfrutado tanto quanto nós em explorar essa cultura fascinante e os monumentos impressionantes que perduram até os dias de hoje. Se você gostou deste vídeo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. A sua interação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo interessante como esse. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e não perder nenhuma das nossas futuras aventuras históricas. Clicando no botão de inscrição, você terá acesso a mais vídeos sobre civilizações antigas, eventos históricos e curiosidades culturais. E não se esqueça de deixar um comentário compartilhando suas impressões, perguntas ou sugestões. Adoramos interagir com nossa comunidade e estamos sempre abertos a novas ideias. Agradecemos a sua companhia e esperamos te ver novamente em nossas próximas explorações históricas. Até lá!
Continue explorando e aprendendo sobre o maravilhoso mundo da história. Não se esqueça, like, inscreva-se e comente.